Acompanhou o que se passou? Sim, Alexandra, é uma situação que temos estado a acompanhar desde a altura em que esse opositor a Putin faleceu e suscitou as reações que suscitou em torno, um pouco por todo o mundo. Cidadãos russos manifestaram-se diante das representações diplomáticas fora, obviamente, do território russo, mostrando todo o seu descontentamento em torno pelo infausto acontecimento, e muitos até alegaram que morria ali a esperança de uma eventual alternância ao poder russo. De uma Rússia democrática. Exatamente, uma Rússia democrática, já que Navalny era um homem extremamente corajoso e que conseguia enfrentar Putin, que é um homem tido como sendo muito poderoso. Portanto, nem toda a gente tem essa coragem de fazer frente. Ele teve oportunidades de efetivamente pedir asilo, refugiar-se noutras paragens, mas não fê-lo pelo seu elevado sentido patriótico, não é? Arriscou-se mesmo a voltar à Rússia e tinha consciência... Naquele caso em que, enfim, foi envenenado, chegou a ser evacuado para a Alemanha, creio. Ele podia não ter voltado, mas ele tinha consciência dos riscos e do perigo que corria, e ainda assim demonstrou ser um compatriota, para os russos, não é? Comprometido com a causa, e estava disposto, mesmo que fosse com sacrifício da própria vida, continuar a defender os ideais nos quais acreditava. E o resultado, infelizmente, no final não foi um final feliz, mas também há outras questões em torno dessa morte, né? Algumas pessoas, obviamente, como alguns estados, os mais altos mandatários, tiveram a coragem de se pronunciar publicamente, outros fizeram-no de forma mais diplomática, endereçando simplesmente a família e o povo russo, aqueles que acreditavam na luta que estava a ser travada por Navalny, endereçaram os sentidos pésames, encorajaram o povo a continuar a luta por uma Rússia mais democrata. Mas é como eu disse, tem aqui algumas questões que devemos ter algum cuidado, e nós, por exemplo, não vimos, Angola não se pronunciou a respeito, e é sobre isso que estou a falar. Alguns estados fizeram-no de forma assim muito direta, e outros de forma mais velada, não é? E é como isso, porque tudo aponta que tenha sido morto, não é? Mas o relatório médico diz que sofreu uma paragem cardíaca. A família, ou seja, a mãe sobretudo e a esposa, que contestaram fortemente as condições, as estranhas circunstâncias em que ele morreu, e até porque durante muito tempo ficou privado de receber visita dessas pessoas que lhe eram as mais próximas, e levantou-se então toda essa suspeição, mas que nós também não temos elementos para... É uma grande responsabilidade nós aqui afirmarmos categoricamente e taxativamente que foi morto pelo regime, ou que tenha sido morto por Putin, não é? Mas pronto, as circunstâncias todas, não é? levam a inferir que não tenha sido uma morte natural, ou como pelo menos atesta o relatório médico. Pois, mas esta é a tal investigação que se tem estado a pedir que seja feita. Eu lembro-me que houve organismos que se pronunciaram sobre o assunto, internacionais, nomeadamente, e que não sei se este inquérito, esta investigação vai efetivamente acontecer para dar resposta a uma série de questionamentos que são fazíveis. O certo é que morreu um jovem político, com as devidas aspas,
nos seus 50 e tal anos de idade. 47 anos. Muito jovem. Muito jovem e que tinha muito certamente para dar à Rússia. Eu trouxe este tema, Dr. Cangundo, por causa do que tem estado a acontecer em Angola também, tem ligação com este repatriamento forçado de mangenas, forçado com as devidas aspas, não obstante as autoridades moçambicanas terem decidido por, num dado momento, afastar mangenas do território moçambicano, o que não fez anteriormente. Houve ali um grande período de tempo. A pertinência de expulsar teria levado à execução da decisão por parte das autoridades o mais rápido possível. Não aconteceu no tempo mais ou menos previsto, mas veio acontecer agora com urgência e com todo o aparato que envolveu o repatriamento do cidadão e que está agora privado de liberdade. Pode falar um bocadinho sobre, enfim, as circunstâncias em que Navalny desaparece e eventualmente o que pode vir a acontecer a muitos de nós, neste caso Mangenas incluído, que está aliás na Berlinda, na linha da frente, para não se sabe bem o que pode vir a acontecer a ele. Bom, eu penso que ao trazer isso, o Solombe suscita aqui, portanto, uma analogia que nos permita fazer uma correlação do sistema político da Rússia, não é? Angola e Moçambique também. Mas penso que isto não é segredo para ninguém, é subejamente conhecido que a Rússia é um Estado ditatorial, é uma ditadura, não é uma democracia. O Navalny, portanto, tinha aspirações democráticas, o que perturbava, portanto, em todo, não é, a consciência dos dignatários russos, desde Putin até ao mais baixo escalão. Portanto, Angola e Moçambique não são país ou Estado, então não tem sistemas políticos diferentes da Rússia, com menor ou maior grau, com mais ou menos alguma diferença, mas na verdade há uma similaridade inequívoca em relação àquilo que é o sistema político angolano, moçambicano e russo. Só mesmo isto justifica que a expulsão de Mangenas, né, se dê ou tenha lugar num final de semana, que não se praticam atos administrativos. Porque, ora, não basta o presidente ter declarado ou ter decretado a ordem de expulsão melhor. A sua execução envolveriam, e como disseste bem, a execução por parte de entidades, portanto, quer administrativas e judiciais, não é verdade? Logo, não se percebe como é que uma medida daquelas é tomada no mesmo dia e é executada horas seguidas, não é? Do mesmo dia, domingo, de acordo com as informações que tivemos acesso. O que é que isto quer dizer? Que era uma situação que já estava ou já vinha sendo trabalhada, né, há algum tempo entre as autoridades angolanas e moçambicanas. E não tenhamos ilusões quanto a isto. Quando se fala do MPLA em Angola, fala-se da Frelimo no Moçambique. Não é? A Frelimo em Moçambique e o MPLA em Angola são como irmãos gêmeos siameses. Não há diferença em relação a esses dois partidos políticos. Daí que se compreende com muita naturalidade esta ação do governo moçambicano, que na verdade vem a ser uma resposta a um pedido, ou se não mesmo uma exigência do governo angolano, sobretudo pelos meandros que isto decorreu, não é verdade? Portanto, para dizer que infelizmente para nós, a começar pelo Mangena, mas a Mangena não é a última vítima, e também permita-me aqui dizer que quando nós defendemos o Mangena publicamente, não estamos a querer dizer que Mangena seja um santo. Eu não conheço Mangena de lado algum, mas por aquilo que ouvimos dizer, ele terá cometido de facto algumas ilicitudes. Aliás, ele mesmo nas denúncias que fez, várias, né, falou de atos menos bons
atos imorais que tinha praticado, alguns deles pelos quais já tinha também pago, né? Ele falou de algumas condenações, digamos, cumprimento de uma prisão ou de privação de liberdade efetiva, né, que teve lugar há alguns anos e tudo mais. Porém, o que estamos aqui a defender é o cumprimento estrito da lei, olhando a partir da própria Constituição, né, bem como outros instrumentos legais ordinários. Porque, não obstante a pessoa ser criminosa, que vai, digamos, justificar um tratamento indigno e desumano. Aliás, a própria Constituição e todos os países democráticos ou de regimes democráticos é assim, onde há uma Constituição, refere-se que qualquer cidadão, por mais que tenha cometido um crime, deve ser tratado com a maior dignidade possível e deve ser tratado nos marcos legais, desde a Constituição às outras leis ordinárias. Portanto, a forma como se vê e o tratamento que se dá aos cidadãos aqui, em nada, portanto, subscreve aquilo que são os princípios, os preceitos legais. Portanto, entre a Rússia e acha que há muita semelhança. Sim, deixa-me só terminar este ponto. Eu gostava aqui de lançar alguns exemplos que é para justificar aquilo que estamos a dizer, mesmo em relação à questão de Mangena. O Mangena saiu da Angola, começando por fazer denúncias contra um cidadão que, na verdade, penso que é subcomissário, um comissário, né, que agora assume a posição de vice-chefe dos serviços de investigação criminal, ou seja, diretor adjunto, né, do serviço de investigação criminal, que é o senhor Reciado. Bom, o Mangena faz denúncia, mas veja que após a denúncia, em nenhum momento as autoridades angolanas disseram que se tinha instaurado o inquérito apenas para aferir se as denúncias de Mangenas tinham razão de ser ou não, para aferir se o visado das denúncias tinha alguma culpabilidade ou não, que era o mínimo que se esperava. O que é que se fez? Ao denunciado foi promovido, né, e ao denunciado começou a ser perseguido. Ou seja, aquele que foi denunciado foi premiado com mais uma promoção. O que denunciou começou a ser perseguido. Isto é totalmente o contrário. Aquilo que a escola jurídica, que a escola do direito, quer a doutrina, quer a lei, dispõe, como também é totalmente contrário aos princípios, quer da moral, da ética e todo o resto. Portanto, isto só ocorre num país cujas autoridades têm sérias dificuldades em lidar com os adventos da democracia, tal como na Rússia. Bom, esta é então a comparação e a razão de termos trazido aqui a abordagem do caso Navalny, nomeadamente o funeral e a ocorrência, tanto da morte, numa integridade enfim, as circunstâncias que ainda estão por esclarecer. Assinalamos já a presença nos nossos estúdios de Bartolomeu Milton. Bem-vindo da Pro Bono. Bem-vindo aos nossos estúdios. Foi difícil chegar aqui? É sempre difícil. Bom dia. Esta via está praticamente interrompida. Não se consegue atravessar Qual delas? Esta mesmo. Aqui há... Não, estou-me a referir a esta. Ao chegar ali, tive um receio de passar ali para um charco d'água e fazer uma curva lá em cima, mas enfim. Portanto, temos conseguido chegar a apresentar as nossas desculpas à voz, aos nossos ouvintes, a quem devemos as merecidas considerações e respeito. E mais uma vez agradecemos também o convite que nos foi feito para cá estarmos e naturalmente podermos debitar aqui a nossa opinião em relação aos temas que foram já aqui anunciados. Pois, nós começamos por falar de vários aspectos, havendo embora o tema central, aliás, para o qual anunciamos e convidamos vossas excelências. Não obstante isso, começamos por falar de situações que ocorreram pelo mundo. Estamos a falar, nomeadamente, como deve ter percebido, do funeral de Alexei Navalny, e achamos interessante a ocorrência na Rússia, a morte de um opositor de Putin, no caso, um grande opositor com grande potencial, e como disse a Kussei, de quem se
sobre quem se depositavam esperanças em relação ao renascimento da democracia naquele país e o enfrentamento de um Putin que é, enfim, é a figura que nós conhecemos. Mas também não nos eximimos de falar, e queremos, aliás, não entrarmos para este assunto, sobre o último relatório da Freedom House. Não sei se teve a oportunidade de passar, nem que seja a correr, assim como outros desenvolvimentos que houveram nas últimas horas, nomeadamente o discurso do Presidente na abertura do ano judicial. Portanto, ontem o discurso do Presidente, que foi muito assintoso em relação aos apelos deixados para aquilo que efetivamente deverá ser o funcionamento. Já houve quem interpretou como ordens que foram dadas, talvez, sendo mais objetivo, uma ingerência. Não sei se devia ser o Presidente a fazer o discurso ou devia ser um assunto limitado exclusivamente aos membros do Fórum Judicial. Enfim, é sobre tudo isso. Estamos a começar a falar de Navalny, mas há outros assuntos como estes que eu citei, e gostava já agora de ouvir a sua opinião sobre tudo o que aconteceu, portanto, nomeadamente, neste caso particular, o funeral de Alexei Navalny, nas circunstâncias em que ocorreu o funeral, apesar da proibição das autoridades russas. Bom, espero que não tenha baralhado, não é? Não, naturalmente que não, porque estamos completamente por dentro desses eventos. O nosso tema central. Sim, não estamos alheios. Acho que a companheira. Portanto, o Navalny é um jovem, naturalmente, tinha muito entusiasmo. Portanto, era de uma matriz muito diferente daquilo que nós conhecemos da Rússia tradicional. Não nos esqueçamos que praticamente a gênese do comunismo começa naturalmente com a ex-URSS, portanto a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, obviamente de matriz alemã, através de Marx e Engels, os grandes teóricos sobre essa matéria, mas foi a Rússia quem mais portanto, assimilou e depois tentou disseminar essa forma de governo um pouco por todo o mundo, e assim que depois a China também absorveu, a Cuba e outros países, e Angola havia como que Angola também havia como que um apadrinhamento, portanto, daí que Angola, pelo facto de ter também adotado esse sistema de governo, partido único, depois teve todo o aporte, todo o carinho da Rússia. Portanto, é essa Rússia que nós conhecemos, muito conservadora, muito tradicional, em que, se formos ver desde Boris Yeltsin e até mesmo muito antes de Boris Yeltsin, os regimes sempre foram muito hostis àqueles que ousassem desafiá-los. E Putin teve uma escola. Portanto, Putin vem da escola da segurança russa, foi adestrado para substituir Boris Yeltsin, a quem, depois de fazê-lo, deu o maior conforto, não o perseguiu e por aí além. E vaticina-se que aquele que vier a substituir Putin terá que ser dos mesmos moldes. Portanto, da escola KGB, adestrado para substituir Putin sem causar desaguisados a Putin, e Navalny não era este cidadão. Portanto, Navalny é um jovem com inspiração ocidental, pró-ocidental, portanto, e sempre foi visto também como alguém que em algum momento tinha que ser, digamos, eliminado. E veja que as forças de segurança russas não têm dificuldade sequer em materializar os seus intentos, mesmo na Europa. Recentemente um jovem que morreu estranhamente em Espanha, um piloto que caiu na Ucrânia, foi lá, quis desertar da guerra, depois morreu estranhamente em Espanha, e a mulher, Yulia Navalnaya, russo, a mulher de Putin, acusa o regime de Putin ter homens ao seu serviço no Ocidente, e pede investigação, portanto, e até pessoas no Ocidente ligadas ao sistema. Eu acho que não compararia o regime angolano ao regime russo. O regime russo é qualquer coisa como que nós estamos por perceber ainda, porque tem oligarcas, é um poder que se espalha para lá do contexto interno, e a Rússia é uma federação extremamente grande, e
E, portanto, as relações da Rússia com o resto do mundo são sempre baseadas, sobretudo, nos seus interesses, mas também numa perspectiva de estamos juntos e não está com mais ninguém. Portanto, nesta altura, e nós ouvimos a entrevista dada recentemente pelo embaixador russo, em que praticamente coloca Angola numa condição de decidir se fica com a Rússia ou se fica com o Ocidente. A ver? E hoje nós vemos que não há um alinhamento, digamos, entre o regime angolano e o regime russo, porque Angola começa a aproximar-se ao Ocidente, e aqui, como eu realço para os Estados Unidos da América, que é o arqui-inimigo dos russos, e portanto Angola, para poder beneficiar ao máximo das vantagens que a cooperação com os americanos pode proporcionar, terá necessariamente de se afastar muito da sua tradicional relação com a Rússia, a olhar sobretudo para a questão dos negócios, e aqui desde logo a questão da Alrosa, que agora vê-se impossibilitada de continuar a fazer negócios com Angola, isto porque é uma das empresas visadas pelo regime americano, e o governo americano entende que, o governo angolano entende que neste momento ter a Alrosa como acionista, portanto, do que toca, não é uma mais-valia, e há uma pressão por parte do governo para que a Alrosa saia por força das sanções que lhe foram aplicadas. É evidente que Navalny foi obviamente vítima do sistema, portanto ele não foi só quando esteve na Rússia, mas foi muito antes disso, e ir à Rússia foi dar a oportunidade de Putin consumar aquilo que não conseguiu consumar quando tentou eventualmente na Alemanha. E portanto eu acho que para as mentes mais ousadas não resta aqui dúvida alguma de que Navalny terá de forma muito ajeitada sido, digamos, despachado por além. Aliás, a sua ida mesmo para o Ártico, não é? Toda essa história que envolveu a sua detenção logo à chegada e consequente encaminhamento para o estabelecimento, e a esposa dele descreve bem como é que ele esteve, como foram os últimos dias dele numa cela pequeníssima, portanto muito confinado, isolado de tudo, sem telemóvel, sem nada. Portanto, mesmo que não o matassem como acabaram por fazer fisicamente, ele já estava morto de outra forma, porque era um homem que não conseguia lutar, mesmo naquelas condições em que se encontrava. Mas regimes déspotas como o de Putin, obviamente que têm três momentos, não é? O momento da ascensão, o pico e a queda. Portanto, agora com a guerra que está a recrudescer cada vez mais com a Ucrânia, e aqui coloca-se a questão do ego ocidental, porque nós temos que convir que a Rússia não está só a lutar com a Ucrânia, está a lutar com a Ucrânia, mas com todo o Ocidente, e num discurso recente Macron já deixou claro que a Rússia não vai vencer, e se estiver prestes a fazê-lo, eu acredito que em algum momento a OTAN vai admitir a Ucrânia como membro e vão aplicar cláusula 5, portanto todos por um por todos, e aí a guerra torna-se global. Portanto, este é o vaticínio que podemos fazer do caminho que estamos a trilhar, e nós, deste lado, vamos acompanhando esta odisseia toda, obviamente atentos a esses sinais, mas também fazendo atenção à nossa política doméstica, não é? Então, eu acho que Angola não é necessariamente um regime próximo ao de Putin, aliás tende, e isso está a fazer, sobretudo com a transição ocorrida em 1992, tende a afastar-se com a implementação do regime democrático. É evidente que este regime democrático que queremos implementar ainda não é o desejável, mas temos que convir que também não será se não nos engajarmos todos. Portanto, é por isso que estamos aqui. Olha, muito interessante o que está a dizer. Isto vem em oposição, e vou fazer aqui uma inconfidência de uma conversa que mantive pouco antes de começarmos o nosso programa com a Delfa Cussei. Será que, e quando estávamos a ver sobre esta morte da democracia nos países, e isto vem na sequência do relatório da Freedom House, houve mais países que foram colocados não tendo respondido aos requisitos exigidos pela Freedom House. Há países que saíram da esfera dos países democráticos
para não democráticos. Ou já lá não estavam, não eram democráticos, estavam numa posição intermédia e acabaram por definitivamente cair no goto, se assim se pode dizer, dos países não democráticos. O número cresceu. Portanto, há uma tendência, são 52 o número de países que foram efetivamente colhidos, passaram a constar disso. De modo que isto, na conversa que fomos tendo, e aqui estou a fazer em confidência, a Conselho levantou a questão: será que a democracia é realmente o modelo para os países africanos, para a nossa realidade? Eu contra-argumentei dizendo que de todo modo já havia democracia no passado. Há elementos que fazem parte do ritual democrático, por exemplo a liberdade de falar em assembleia. Isto acontecia muito nos onjangos e etc. Eram elementos que faziam parte do ritual, o que quer dizer que a democracia não é só de 91, 92 em Angola, e eventualmente no passado já havia tanto traços deste regime. Mas eu gostava, antes de, se quiser comentar, queria ouvir sobre este assunto na Vale, o comentário do João Soares, que foi o nosso entrevistado na semana passada do programa Frontal, um programa que vai ao ar às quartas-feiras, e sobre a morte dele. Na altura ainda não se falava de funeral, o que aconteceu mais recentemente, no caso ontem. Vamos ouvir a opinião deste político, desta figura da política portuguesa. A primeira questão que eu gostava de referir é a qualificação que eu faço do que aconteceu a Alexei Navalny. É um assassinato. Para mim é um assassinato puro e simples. De uma crueldade inacreditável. É um assassinato que não foi cometido fisicamente por Vladimir Putin, mas foi ordenado, não tenho a menor dúvida sobre isso, por Vladimir Putin. Não é o primeiro, nem será o último, porque ele tem um currículo de assassinatos de que é diretamente responsável. Mas não está a fazer uma acusação? Não está a fazer uma acusação? Estou a fazer uma acusação clara e concreta. É o responsável pelo assassinato de Alexei Navalny numa prisão russa, não na Europa, mas no Ártico, ao que parece, é uma prisão no Ártico, foi ordenado por Vladimir Putin. Da mesma maneira que, por exemplo, vocês também conhecem o que se passou, o homem que era um mercenário do pior que há, que era o homem que era o comandante, ou o chefe, o fundador da Wagner, que era uma organização de mercenários do pior que há, e com presença em África. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar em concreto do grupo da Wagner, do grupo dos mercenários da Wagner, foi quando fui visitar tropas portuguesas, aqui há 2 ou 3 anos, ainda estava no Parlamento e na Comissão de Defesa, na República Centro-Africana, e foram os nossos militares que me falaram da Wagner e da presença da Wagner na República Centro-Africana e dos tráficos a que se dedicavam, nomeadamente ouro, diamantes, etc., do treino que faziam das organizações, dos bandos terroristas presentes na República Centro-Africana e da presença violenta que tinham na República Centro-Africana, que aliás os militares portugueses lá presentes têm continuado a fazer face com uma grande serenidade, mas também com uma grande firmeza e com uma grande coragem. O senhor da Wagner, que aliás não era um senhor, era um energúmeno do pior, fez aquela revolta que ainda ninguém entendeu bem, nem ninguém explicou ainda capazmente, apesar de eu seguir com muita atenção o que tem sido publicado sobre isso, contra o seu patrão, o seu chefe, o Putin, em plena frente de combate, isto é, em território da Ucrânia, que eu também conheço bem, fui lá muitas vezes à Ucrânia, só no ano passado estive lá 2 vezes em Kiev, mas estive lá noutras épocas em que fui também ao Donbass, nomeadamente à região de Donetsk, que está agora sob o comando dos russos, e ele arranca com uma coluna com forças motorizadas, blindadas, de acordo com o que se viu nos vários canais de televisão, e chegou a 300 km de Moscou. Depois terá feito um acordo com o poder do Putin para se exilar e exilar as chefias do movimento dele na Bielorrússia, que eu também conheço bem, dessas andanças em que fiz, que é de facto um dos países mais fechados da antiga União Soviética. São os únicos que, aliás, mantêm
o nome e a sigla de KGB para a polícia política, porque os KGBs continuaram a existir, fizeram o que o Marcelo Caetano fez à PID do Salazar, chamou-lhe DGS, mudaram de nome, mas continuaram a existir. Na Bielorrússia continua a existir como nos outros países, mas não mudou de nome, mantiveram o KGB. Ele fez esse acordo, o homem da Wagner, e como é sabido, passados uns tempos, foi liquidado também num pretenso acidente de avião. Muito bem, então aqui as palavras de João Soares, que foi direto e acaba por incluir a lista dos que se pronunciaram mais diretamente, diferente daqueles que foram mais cautelosos, como fez questão de sublinhar a Delfa Kursey, por uma questão por esse, e no caso Angola, que nem sequer tungiu e emergiu em relação a este assunto do Navalny. Aliás, não é muito habitual Angola pronunciar-se, tudo indica. E isto também tem, se calhar, as suas interpretações, mas há uma coisa que chama a atenção, e se calhar é um assunto sobre o qual podem falar mais diretamente, se quiserem, mas se não quiserem não falam, é o posicionamento delicado do presidente João Lourenço na questão da diplomacia internacional. Algumas vezes ficam as dúvidas de que lado efetivamente ele se posiciona, tendo embora feito em relação à condenação da Rússia que invadiu a Ucrânia, neste caso, mas de há um tempo esta parte parece que há um pouco mais de prudência em relação à abordagem de certos assuntos que deviam, enfim, que chamariam ao pronunciamento das autoridades angolanas. Querem falar um bocadinho sobre isso? Bem, eu se calhar num minuto ou menos conseguiria. Não, esteja à vontade, por favor. As senhoras primeiro. Sim, as senhoras primeiro, por favor. Olha, Alexandre, esse é um tema bastante interessante que tem muito pano para manga. Eu quero afirmar perentoriamente que nesse quesito o nosso presidente tem estado muito bem. E eu até aqui... Talvez para não deitar mais achas e não tomar para não deitar mais achas à fogueira, e porque nós não estamos em condições de começar a tomar partidos e começar a tomar lados. Por razões muito óbvias, por toda a nossa fragilidade. Nós não podemos estar a entrar em guerras que não são nossas. A guerra da Rússia e a Ucrânia não é nossa. Pese embora, não é, possa ter reflexos, não é, possamos nos ressentir de alguma forma, e sobretudo em relação às questões econômicas. Porquê? E justamente porque nós, aqui para reforçar a ideia de que nós não podemos estar a assumir dores que não são nossas. E infelizmente são guerras que têm repercussões no nosso país por causa da dependência de importação. Depois das nossas fraquezas. Exatamente, por causa das nossas fraquezas económicas, as nossas fraquezas. Então, a guerra na Ucrânia agora é muito referida na não execução do muito que se devia fazer em relação, por exemplo, ao Orçamento Geral do Estado. Fala-se muito da guerra na Ucrânia. Fala-se muito da guerra da Ucrânia porque a Rússia é uma potência mundial com quem temos relações históricas, é um grande, vamos assim dizer, tem uma grande reserva de petróleo, temos muitas coisas em comum, mas nós não podemos tomar as dores assim de forma aberta aqui, falando entre nós terra a terra, da Rússia, nem de quem quer que seja, porque o Ocidente nem está preocupado também com os problemas que se passam em África. E a nossa atual situação financeira e econômica, para além das questões de má governação, da falta de transparência, tem muito a ver com os interesses dessas grandes potências que continuam a olhar para o continente africano como um meio, como um mercado para o escoamento de produtos e um meio para a retirada de matérias-primas. E nós continuamos a mercê dos seus interesses. Então, nessas alturas, quando as comadres se zangam, nós não temos que tomar partido.
vamos ficar atentos, obviamente, por causa das repercussões e assim, por exemplo, e aqui olhando, por exemplo, a questão do Brasil, que tendo em conta esse conflito que começa a caminhar provavelmente para um conflito à escala global, dado o envolvimento de países como os Estados Unidos e outros que integram a OTAN, que o Brasil preveniu-se, por exemplo, quanto à questão da produção de cereais, não é? Aumentou a produção, uma vez que o maior... Exatamente, é isso que eu digo. Por causa dessa nossa fragilidade, dessa nossa falta de soberania, quer econômica, quer e alimentar, que é extremamente grave. Até 80%, 70%, 90% do que nós consumimos vem do estrangeiro, não é? Então, por causa isso vai afetar-nos, obviamente, o conflito afeta-nos por causa dessas nossas debilidades internas, mas dali tomarmos partido, eu penso que o presidente tem estado muito bem, não deve fazê-lo. Não, bem, quer dizer, penso que está bem, não é bem assim, Kulai, não é? Não, Kusei. É Kusei, desculpas. Está bem, não é bem assim, porque eu penso que estar bem deveria ser, digamos, um resultado de uma posição tomada em sã consciência, o que não me parece que seja o caso de agora, não é? Porque em conversa com muita gente, algumas até mesmo ligadas ao sistema, disse de boca cheia que os pronunciamentos que o presidente terá feito por ocasião da invasão da Rússia à Ucrânia terão sido tomadas como irresponsáveis e levianas. Mesmo irresponsáveis e levianas por parte do presidente, porque está por causa com a ideia de que não deve fazer. Só um minuto. Isto por algum grupo, ou seja, alguns elementos dentro do sistema, por causa daquilo que a Kusei disse, que Angola e a Rússia mantêm relações históricas que remontam de há quase 50 anos, não é? Daí que muita gente no interior do partido se revê nas políticas da Rússia, se revê no modus operandi, na forma de ser e de estar da Rússia. Daí que não terão concordado com a forma como o presidente terá feito aquele pronunciamento. E mais, disse também que aquele pronunciamento terá sido forçado por causa da intenção do presidente querer aproximar-se dos Estados Unidos, visando, primeiro, a certificação ou reconhecimento das eleições, porque se nos lembrarmos bem, o primeiro pronunciamento da Angola em relação à guerra Rússia-Ucrânia foi de neutralidade, que, portanto, suscitou muitas críticas e, tempos depois, salvo erro, foi assim que o presidente veio veementemente a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. Antes disso, penso que, salvo erro, algum partido político angolano devia ser a UNITA, já tinha condenado, antes mesmo do Presidente da República, e só mais tarde que o Presidente veio a fazê-lo. Portanto, nesta altura, por exemplo, por causa desta pressão interna e, sobretudo, por causa dos contornos que a guerra na Rússia e Ucrânia está a tomar, onde a Rússia estará a ganhar terreno, isso, portanto, junta-se ao facto do elemento histórico, das relações históricas entre a Rússia e a Angola, e faz com que agora se tenha ou se entenda ser um pouco mais prudente no posicionamento, até porque penso que aquilo que se queria em parte já se conseguiu, né? Que era a aproximação do presidente ou do governo, se quisermos, dos Estados Unidos. Embora que isto não é... Mas é tudo muito efêmero. Lá está o problema da debilidade, sublinhada pela Kusei. Que este é o nosso problema. Angola precisa de construir fortalezas e não depender tanto, por isso, até da comida, estar a importar comida do estrangeiro. Isso justifica que Angola agora esteja numa posição como que em cima do muro, não é verdade? Nem sabe se deve ir para o norte ou para o sul, porque na verdade, quando apoia o sul, depois tem o norte contra si, quando apoia o norte tem o sul contra si. Angola precisa de ser ela mesma. Porque falta de soberania, como não tem soberania, sobretudo, até para questões alimentares, como disse a Kusei muito bem. Então, Angola, infelizmente, sujeita-se a este papel. Pois, infelizmente. Queria falar um bocadinho sobre isso, se não quiser também não... Não, só tranquilo. Eu acho que
eu para este caso faço uma analogia à máxima de Nelson Mandela relativamente a questões de neutralidade, ou seja, na opinião de Mandela, de Madiba, na altura, ainda em vida, nunca estamos neutros, porque qualquer posição que a gente toma favorece um dos lados da contenda. Então, se você se coloca em silêncio, pode beneficiar o opressor. E se você se pronuncia, obviamente você ofende o opressor. Portanto, não há uma neutralidade como tal, e isto é aplicável também à questão das relações internacionais. E tanto quanto temos estado a acompanhar relativamente às digressões que o nosso presidente tem feito e o posicionamento que tem tido, mesmo aqui no contexto africano, ficamos com a ideia de que, e não é por acaso que lhe foi atribuído o prémio de campeão da paz aqui no continente, ficamos com a ideia de que o presidente João Lourenço é pró-democrata, vamos dizer assim, não é? Ficamos com essa ideia, porque é isto que ele no fundo vem dizer. Por exemplo, não apoia golpes de Estado, condena veementemente, até hoje não normalizou as relações com os países onde os golpistas estão no poder, tanto, não, países africanos, não é? E eu noto que o presidente João Lourenço tem em mente que é necessário manter boas relações com a Rússia como país, mas que também é necessário distanciar-se das ações ou das atitudes do governo russo, que é uma coisa diferente de lidar com o Estado russo. Portanto, e nisso parece-me que há um desalinhamento, e não é por acaso que em solo angolano o embaixador russo faz uma entrevista, concede uma entrevista a roçar a uma provocação em relações. Portanto, parece que há animosidades nesse ponto de vista. Portanto, e a posição inicialmente tomada por Angola em relação à questão da Ucrânia, obviamente não suscitou dúvidas de que Angola naquela altura estava do lado da Rússia, por causa da questão da neutralidade. Quando em sede do Conselho de Segurança há uma votação e em alguns países, Estados-membros desta organização, optam por não votar, portanto, esta posição favorece. Quando as principais nações e aquelas que mais se batem para o fim do conflito e condenam com toda a veemência, fazem-no, e Angola hoje, com uma agenda de aproximação com essas potências, não tem outro caminho. Portanto, a aproximação de Angola com os Estados Unidos da América também há de levar Angola a ter muitas posições parecidas com aquelas que os Estados Unidos apoiam. Porque é uma agenda, assim, e há uma líder africana que há dias, foge-me o nome, que há dias fez um discurso a respeito, que ela defende que os líderes africanos, quando vão às reuniões de cúpula nas Nações Unidas, elas não vão mais do que defender as posições do Ocidente. Portanto, tudo já vem discutido dali. Exatamente, está a ver? A questão é que eu penso que já é chegada a hora. Se calhar vamos ter que fazer vamos ter que retroceder aos anos 50 e 60, em que lutamos para a libertação do continente do jugo colonial, e agora se calhar é chegada a hora de lutarmos contra esse neocolonialismo. A África tem que ter uma agenda própria. É mais difícil, né? Exatamente, a África tem que ter uma agenda própria. Os líderes africanos têm que agora lutar para a afirmação do continente no contexto das outras nações, porque nós não podemos os acordos, as relações bilaterais devem trazer vantagens mútuas. Esse é que é o problema. Nós entramos nesses acordos e não temos vantagens mútuas. Para que possamos efetivamente chegar a esse desiderato que bem falou, nós precisamos, e o continente nisso está muito atrás, investir sobretudo no conhecimento e na técnica. Sabe quem infraestruturou a sede da União Africana? Foram os chineses. E por isso é que eu estou a dizer das vantagens mútuas, né? A que título? O empréstimo chinês. Essa questão é crucial que eu estou a colocar. Como é que isto foi feito? Portanto, de graça, os chineses foram lá e disseram não, nós vamos dar-vos a tecnologia toda e vamos criar condições para isso. De graça? Mas é um mecanismo
de espionagem, de controle, claro. E depois porque o que é ele mais tem grave, mecanismos de saber esses discursos. e são eles que Sabe? fazem às vezes até as manutenções, é grave. Então, é assim, nós, É onde essa eu nossa falo pretensão. das vantagens mútuas. Eu nem sequer terminei a minha locução, porque eu tenho que dar um ponto. Fossem breves, porque nós temos que entrar para o tema. Tem o Gama na linha. Se calhar podemos voltar à abordagem do assunto. Vamos então avançar para o tema central de hoje. Embora haja esta questão do relatório da Freedom House. Gostava de ouvir a sua opinião. Mas vamos começar pelo Gama e depois voltaremos à abordagem do assunto e não vamos matar este espírito que já vi que é interessante entrarmos assim. Eu tenho um José Gama na linha. José Gama, bom dia. Alô, Gama? Bom dia, bom dia. Olha, bem-vindo à nossa emissão. Já há muito tempo eu sei que estava na espera, fui alertado agora. E seja bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo, não é? Está tudo bem. Ok, muito bem. Olha, a sua presença aqui é essencialmente pelo facto da África do Sul vir a ter eleições proximamente, creio ser em maio, não é? Isto tem ligação com o que a Freedom House escreveu sobre a crucialidade das eleições na África do Sul, na Índia e nos Estados Unidos. Creio que terem sido estas nações citadas no relatório, o que vai ser determinante para a sobrevivência, não quero ser muito forte, da democracia no mundo. São países que democraticamente têm muita influência sobre o que se vai passar nas próximas eleições, nomeadamente nos Estados Unidos em novembro e na Índia, creio ser um pouco antes. A África do Sul também, recentemente o ANC abriu pelo manifesto, creio ter sido em Durban, a sua campanha eleitoral. Como é que está a África do Sul a preparar-se, e neste caso particular, para as eleições, quando a Freedom House escreveu também dizendo que uma das principais ameaças que ocorreu recentemente tem que ver com a tentativa dos poderes em alterarem os resultados eleitorais. Será que a África do Sul tem esta preparação, tem esta capacidade de realizar eleições livres, sem contestação, para que efetivamente, enfim, para bem da democracia neste caso, como é que está a África do Sul a preparar-se para as próximas eleições? Bom, primeiro que já é um forte abraço para o pessoal que está no estúdio. Agora, ainda a questão da África do Sul é que pela primeira vez vamos para um processo eleitoral em que os indicadores e as sondagens apontam que o ANC poderá ter resultados abaixo dos 50%. Tivemos as eleições autárquicas em 2021 e o ANC perdeu com 46%. Quer dizer que a nível local, neste momento, o ANC está na oposição em termos de autarquias. Controla apenas 46% dos municípios. A nível central, ele está no poder. E o primeiro sinal que tivemos desta desvantagem para o ANC foram estas eleições autárquicas. E daí para aqui, de lá para cá, todas as sondagens continuam a indicar que o ANC vai ter cerca de 46%, 45%. O Júlio Malema, que é um antigo líder da juventude do ANC, poderá ter 10%. O resto da oposição uniu-se para combater o ANC. Então, o ANC, para ser poder, tem apenas uma hipótese. Vai ser impossível ele se juntar com a outra oposição que se reuniu em coligação para o combater, então ele vai precisar dos 10% do Júlio Malema. Se ele vai ter 45%, com os 10% de Júlio Malema, então vai ter aí 55%. Eles vão para as eleições, vão votar, depois da escolha do partido que ganhar, vai-se para o Parlamento e os deputados aí elegem o Presidente da República. Aí vai haver acertos pós-eleitorais e o ANC poderá conversar com Júlio Malema.
E a possibilidade deles conversarem é muito alta. Por quê? O Júlio Malema, sempre que ele for uma coligação a nível local, nas autarquias, ele pede apenas as pastas das finanças, parceiros financeiros ali nas administrações municipais e algumas pastas-chaves. Então, conclui-se que o Júlio Malema, nessas eleições, para o ANC ganhar, ou para eleger um presidente, é provável que ele vá pedir a pasta do Ministério das Finanças ou a pasta de governador do Banco Nacional ou Banco de Reserva da África do Sul. Por que a pasta de governador? Porque ele defende a nacionalização deste banco. O ANC também defende, mas não para agora e não nos moldes que se quer, porque é um banco que desde há mais de 120 anos, já antes até do regime do apartheid, que tem acionistas privados, cerca de 200 acionistas. E Júlio Malema defende que um banco central não pode ter acionistas privados. Embora que, e depois muitos deles são alemães, holandeses, embora que estes acionistas não interferem na gestão ou no funcionamento do banco. Então, Jorge Malema poderá querer esta pasta de governador. E o ANC terá de decidir se quer manter-se no poder, se vai querer manter-se no poder, terá de ceder estas exigências que o Júlio Malema vai fazer. Agora, se não quiser, ele vai para a oposição ou melhor, ele fica com os seus porcentos, o Júlio Malema se junta com os outros partidos da oposição e formam estes um governo, ou seja, elegem um presidente no Parlamento e o Parlamento depois vai escolher um presidente. Esta é a grande expectativa que está acontecendo no ANC, porque o ANC está com desvantagens, porque ele neste momento enfrenta as oposições não políticas. As oposições não políticas são as taxas de desemprego, que são muito altas, na ordem de 30%, tem quase metade da juventude também no desemprego, enfrenta o problema dos altos índices de criminalidade no país, enfrenta o problema das desigualdades sociais, que desde 1994 até agora não conseguiram resolver, e enfrenta também o problema dos apagões de energia elétrica. E desde dezembro passado voltou a ter um outro problema, que é o surgimento de Jacob Zuma, que está a criar um partido com um nome semelhante ao do braço armado extinto antigo do ANC, contra o ICISWE. Qual é o problema agora da entrada do Zuma com o seu novo partido? O Zuma é da etnia Zulu, que pertence à província do KwaZulu-Natal. A província do KwaZulu-Natal é a segunda maior praça eleitoral da África do Sul. A província do KwaZulu-Natal é a segunda província que tem o segundo PIB que mais contribui para a economia do país. É onde está um dos maiores e mais importantes portos da região, que é o porto de Durban. Então, as sondagens indicam que o pessoal, o eleitorado no KwaZulu-Natal poderá se solidarizar com o Zuma e usar o seu voto, que é étnico, para penalizar também o ANC. Se o Zuma legalizar esse partido, onde se não tiver oposição, ele pode causar transtornos ao ANC na província do KwaZulu-Natal. O ANC está numa luta para pedir a não legalização do partido do Zuma, porque ele invoca que o Zuma está a usar o nome do seu antigo braço armado, que faz parte do patrimônio político e militar também do ANC. Agora, se o ANC, esse partido for legalizado, o Zuma vai causar esses transtornos no ANC e, portanto, o ANC está aqui com um enorme problema. Agora, a nível da África Austral, isto vai influenciar porque o ANC é um partido forte, é muito mais forte que partidos como o MPLA. O ANC tem mais de 100 anos de governação, desde que subiu ao poder em 94, nunca foi para a oposição,
mas ele tem uma vantagem, que é o África do Sul criou instituições que sobrevivem aos líderes e que sobrevivem também aos partidos. Seja o ANC ou um outro que subir ao poder, vai conseguir governar com tranquilidade, não vai haver aqui instabilidade política. Agora, quanto à questão de poderem alterar os resultados eleitorais, a África do Sul tem uma instituição, já desde o tempo do apartheid, que é muito forte, que o Nelson Mandela dizia que era a única que ele confia, que é o poder judicial. O poder judicial sul-africano é altamente independente e o poder político não consegue interferir. Tanto mais que eles podem levar presidentes e ex-presidentes para as suas barras para ser ouvido ou para ser julgado. E num caso destes, de irregularidades, de alguém tentar fazer fraude, seriam consequências políticas para o ANC muito enormes. Alguém poderia denunciar, levar aquilo ao tribunal, o ANC seria exposto, sancionado e o ANC não teria hipótese de ir para este campo. Agora, há um outro problema também que o ANC enfrenta, é que há 2 anos foi aprovada uma lei que foi sugerida pelos partidos, pela sociedade civil, que ela impõe que, doravante, todos os partidos políticos devem publicar as suas contas bancárias. Todo valor acima de $5.000 que entrar na conta dos partidos políticos deve ser declarado a sua origem. Isto para evitar o quê? Para evitar que amanhã um empresário vai ganhar um concurso público fraudulento ou não transparente e depois vai dar aí uma gasosa depositando nas contas do ANC. O argumento que a sociedade avançou é que os partidos, como servem o povo, estão à disposição do povo. O povo tem o direito de saber a sua vida política. O povo tem o direito de saber onde e qual é a origem dos seus fundos. Daí que tem as contas são públicas, qualquer pessoa pode aceder às contas destes partidos e também fiscalizar. Desde que surgiu esta lei, o ANC deixou de ter apoios obscuros ou de fontes não declaradas e isto lhe causou problemas nas eleições autárquicas de 2021 e foi pela primeira vez vimos um ANC que até foi o último a avançar com a sua campanha eleitoral porque estava com problemas financeiros. Então, desta vez o ANC poderá provavelmente voltar a ter este mesmo problema. Então temos aqui o ANC que está na ponta da navalha. Gama, obrigado por esta colocação da situação na África do Sul e com esta ponta da navalha concluiu em que se encontra presentemente o ANC. Mas há aqui algumas questões. Eu gostava que fosse o mais breve possível, porque nós não entramos para o tema central e o tempo está a correr contra nós. Nomeadamente, há aqui algumas questões sobre as quais gostava que falasse. Como é que está o discurso de Julius Malema, que era tido como muito radical e, por conseguinte, afugentador das pessoas? Neste caso, estamos a falar do setor privado, de muitos investidores. Melhorou o discurso a ponto de também melhorar a performance com estas sondagens que lhe dão a vantagem que tem, como te referiste a elas, naturalmente. E este sistema do Banco Nacional de Angola que tem na estrutura acionista entidades privadas é muito interessante e é diferente da nossa realidade aqui em Angola, não é? O nosso Banco Nacional de Angola não me parece que tenha acionistas do setor privado. Talvez a questão do mercado esteja melhor afirmada, talvez seja a base da diferença da situação que se vive na África do Sul. Podia falar-nos um bocadinho sobre isso, esclarecer como é que está o discurso de Julius Malema? Melhorou, do ponto de vista, tornou-se mais atrativo para os investidores? E esta questão do Banco Nacional do Banco Nacional Sul-Africano, que tem acionistas privados, é muito interessante ouvirmos diferente da nossa realidade, daquela que nós vivemos aqui, em que o Banco Nacional não tem certamente acionistas privados. Sim, o discurso do Julius Malema tem mudado. O Julius Malema é um jovem e tem um partido, toda a sua direção é de jovens e eles têm um desafio que é de
todos, doravante, o topo, né, do partido, vão para a formação universitária. Então, todos eles a fazer mestrado, doutoramento. Isso tem ajudado também na postura de ponderação de Júlio Malema. Ele, no início, tinha um discurso assim, meio radical, atacava tudo e todos, atacava o legado de Mandela, dizendo que Mandela vendeu-se aos brancos já naquela altura, ao fazer as negociações, porque o Júlio Malema, ele é defensor da apropriação assim, de algumas terras, conforme aconteceu no Zimbábue, e ele acha que o Malema, ou melhor, o Mandela, ao negociar a questão das terras com os brancos, permitiu uma abertura que temos há aqui um sistema que, diferente ao Zimbábue, que não permite que os negros mais entrem ou confisquem as fazendas dos brancos, porque aquilo está amarrado, a fazenda é do branco, se ele morrer vai para o filho, vai para o neto, etc. Está amarrado de forma geracional e está de ser difícil terem as fazendas assim para os negros. Agora, a solução encontrada é de aquelas fazendas que eles não usam espaço antigo, que podem passar para outras entidades dos negros. Então, Malema mudou muito no seu discurso, mas mesmo assim sente-se que ele precisa ainda crescer mais para se tornar uma figura de Estado. E ele também próprio admite que não quer ser governo agora, ele apenas quer ser um poder de influência. Como ele tem os 10%, e o 10% na África do Sul é muito mesmo. Então, com o seu poder de influência, ele vai pedindo as pastas das finanças, como já dissemos, e ele tem forma também de municiar também o seu partido vai crescendo e também o Estado vai financiando ainda mais aquelas ajudas. Ele tem um programa que, se calhar, daqui a 15 anos ou 10, é que eles vão querer ocupar, chegar ao poder e fazer eleições de ponto de mandar. Agora, quanto ao Reserve Bank, o ANC entende que se nacionalizar o Banco Nacional da África do Sul pode mexer com as finanças do país, com a economia do país, pode afugentar também ainda os mercados, pode mexer com os mercados. Então o ANC acha que não é um assunto prioritário. Este é um banco que já existe há 120 anos e na sua forma, e quando foi formado na altura, a África do Sul era uma colônia também, havia muitos ingleses, alemães e holandeses, por isso é que os acionistas na sua maioria, são estrangeiros que herdaram também dos pais, dos avós. Daí que faz confusão ao Júlio Malema que um banco nacional ter acionistas e depois acionistas de fora que ele acha que amanhã podem causar aí alguma influência, mas na verdade, como dizia, este banco, os acionistas não têm poder de influência. Eles recebem os seus dividendos e vão-se embora. A nomeação do banco, do governador, ainda é da competência do presidente da República. Portanto, acho que o ANC no poder não vai mexer ainda nesta estrutura do Banco de Reserva da África do Sul. Muito bem, José Gama, obrigado por esta intervenção. Por enquanto, mais não pergunto. Nós regressamos aqui aos estúdios, onde temos um interessante painel com a Delfa Cussei, o Dr. Manuel Cangundo e o Dr. Bartolomeu Milton, todos eles expectantes, já lá vai muito tempo, sobre o tema que nós colocamos como central, embora estejamos ligeiramente atrasados com este minguar de tempo. São agora 12 horas e 1 minuto e certamente isto vai, de certo modo, também interferir na exaustão que pretendíamos emprestar na abordagem do assunto que consideramos o central. Estou a dizer, nomeadamente, que tem que ver com a proteção do património público nos momentos de alternância, que é uma situação que não se vive tanto ali na África do Sul. Calculo que quando as pessoas deixam o poder, não levam para casa os computadores, não é? É diferente. De todo modo, era esta a questão central sobre a qual nós gostaríamos de discorrer.
e certamente vamos agora avançar para ela, a não ser que alguém queira comentar um pouco sobre... eu já não queria entrar para o tema anterior, para não criar confusão, porque senão ficamos muito perdidos, mas então vou-lhe dar essa oportunidade, ser breve. Muito rapidinho, era só para discordar com Não o tem Milton. ligação com o Milton. Exato, quando dizia, portanto, que há um desalinhamento do ponto de vista da ação entre o governo angolano e a Rússia, que não me parece ser verdade, porque o Milton acabou dizendo, e bem, que o que aconteceu com o Navalny e todos os outros opositores de Putin foi, digamos, uma ação perpetrada pelo governo da Rússia. Navalny foi morto e tanto quanto os outros opositores. Isto significa o cerceamento dos direitos e liberdades. Não pode. Está a acontecer em Angola. Está a acontecer em Angola. Em Angola, os direitos e liberdades fundamentais também são amplamente cerceados, não é? Os direitos e liberdades fundamentais em Angola também são amplamente cerceados. Portanto, nesta matéria, eu penso que o governo angolano e o governo da Rússia não estão distanciados em nenhum momento. Era só isso que eu queria. Era só a nota que eu queria. Eu não sei se quer comentar alguma coisa mais. Podíamos avançar. Não, em relação a isso, o que eu gostava de clarificar é que eu disse que não compararia, portanto, o regime angolano ao regime russo. Portanto, não vejo paralelo nesses dois tipos de governo. E eu acho que o que se passa na Rússia não é necessariamente o que se passa em Angola. Ou seja, nós temos efetivamente opositores políticos ao governo, mas que não são perseguidos como acontece na Rússia, de forma velada, e mortos, atenção. Faz muito tempo em Angola. Mas Angola, não seria só morte que podia levar-se à comparação com o que se passa na Rússia? Não, é bom a forma como se trata. Não, é bom que... Sim, é bom que... Gostava de sair daqui sem deixar a minha opinião em relação a esse assunto que colocou inicialmente ao Cangundo e que agora está a ser rebatido pelo Milton. Olha, acho que eu também sou da opinião que comparar o governo ou a situação que se vive em Angola em termos de direitos humanos ou de democracia à Rússia é uma realidade muito distante. E quando falou da questão, para fazermos aqui uma analogia, um paralelismo, a questão do cidadão Mangenas, não é? Pese embora haver ali essas questões... Mas aqui perseguem-se também políticos. Está bem, mas agora o Mangenas não é um opositor, não é um opositor ao regime angolano. O Mangenas... Não, mas falou-se daquela hora, o Mangenas... O Mangenas não fez afronta à figura do Presidente da República, contrariamente... Não acompanhei. Ele fez as denúncias contra altas figuras, altas patentes dos órgãos de segurança e de defesa. Mas não é? No caso concreto da oposição, por exemplo, quando um líder na oposição, estou a falar do Adalberto Costa Júnior, está proibido de aparecer nas telas da televisão. Essa proibição é expressa? Não, vamos à prática. Bom, vamos à prática, vamos ao dia a dia. Portanto, a ciência política preocupa-se muito com, por exemplo, a Constituição material. Sim. Não interessa que se declare que o Estado angolano é um Estado democrático de direito. Vamos à prática. É a prática que conta. Eu gosto sempre Por acaso não há proibição, mas na prática é isso que se verifica. Mas também dizer que o presidente Adalberto não aparece nas telas das nossas televisões. Eu acho que de forma posso ter uma opinião. Agora, é verdade que muitas vezes se coloca a questão do tempo da antena, principalmente em atividades, em atos públicos que são, não é, conduzidos por um e por outro, lançamento do programa político. Posso ter uma palavra? Sim, pode sim. Eu peço vossa permissão. Eu penso que para nós podermos fazer uma comparação de duas coisas, nós temos que ter critérios para o fazer. E é verdade que em Angola, por exemplo, o espaço dado à oposição, do ponto de vista da opinião pública, nos órgãos de comunicação social, não é aquele que era expectável. Não era o que é expectável.
Mas ainda assim, isto não me leva a fazer uma comparação objetiva entre dois sistemas. Portanto, mas aqui não morrem pessoas nas manifestações. Vamos chegar lá, companheiro. Mas morrem ou não? Sim, não, mas nós temos que olhar para coisas concretas. Não, mas a morte do companheiro, mato para nós não é uma podermos coisa construir, concreta. não podemos fazer ruído na comunicação. Não, mas não é ruído. Porque quem nos ouve não vai ficar com... Se nós precisamos perceber bem o que é que se passa em Angola. Certo. Ok? Relativamente às liberdades, e quero lhe dizer que eu sou um dos grandes defensores da liberdade em todos os sentidos que vocês podem imaginar. E em muitas coisas discordo com o que acontece. Mas ainda assim, a minha razoabilidade e bom senso não me fazem pensar que o nosso regime é tão déspota como eu vejo, por exemplo, o regime de Putin. Não é déspota, mas é déspota. Bom, o tão é só para dar ali o coisa, mas não é, nem mesmo me faz também. Porque sabe que é tirania, não é? Nós temos, e em relação aos cidadãos que citou, é preciso dizer, e nós temos que ter um papel nisso, enquanto cidadãos, de educar os nossos concidadãos, ou pelo menos contribuir para a sua elevação. E quando... E percebermos o seguinte, e chegarmos ao seguinte, nós temos o Parlamento, onde estão as forças políticas todas, aprovam as leis. Mas já lá estavam. Mesmo no tempo da guerra já lá estavam. As forças políticas distintas daquelas que eram do Partido Não, do por isso é que se o Lombo notou, quando começamos a falar do sistema democrático angolano, e eu disse que está a haver um distanciamento da matriz inicial do governo com o atual, no sentido de que estamos a caminhar para a efetivação de uma democracia, distanciando-nos do regime. Porque se for a ver como é que inicialmente eram as liberdades em Angola, conseguíamos fazer o que fazemos hoje? Não. Nós estamos a caminhar com o esforço de todos. Não se pense que isso é só uma ação do governo ou dos políticos. Toda a sociedade está envolvida nisso. E nós estamos a caminhar para um sistema que tende mais. Isso que estamos a fazer aqui é parte desse processo. Democrático. Agora, o que precisamos dizer é que o país tem leis e tem regras para ir à rua. Ofende o Presidente da República, mesmo sabendo que é uma norma legal, que em princípio me responsabiliza se eu o fizer. Então, eu não estou sequer a uma afronta ao Presidente. Certo. Eu estou a fazer uma afronta a si mesmo. Eu estou... Não, sistema. Eu estou a colocar-me numa condição de potencial arguido. Porque eu vou ter que responder por aquele pronunciamento. Certo. E se for ver, eu não digo que o que tem estado a acontecer com os manifestantes, as pessoas saem à rua, é uma coisa de se encorajar. Mas eu só tenho noção, pelo menos, daquilo que tenho como registro, de casos em que os cidadãos colocam-se à rua, ok? No exercício do seu direito, até ali está tudo bem, depois vêm as autoridades com argumentos A, B, C e D, de desacato e tudo mais, e detêm. Portanto, isto não é o desejável para o sistema democrático, porque está plasmado na Constituição que este tipo de práticas atenta contra os direitos dos cidadãos. Mas nós temos mecanismos de luta também. Sim, mas então neste caso, onde é que está a violação por parte do cidadão, não é? Da lei, como disse, que se um cidadão viola a lei tem que estar disposto... Não, estou a falar dos casos em que podemos configurar como casos de perseguição, por exemplo. Sim. Nós temos o cidadão, meu amigo, o Gasta, por exemplo, que é um jovem que teve que fugir do país, certo, porque depois tinha várias coisas para responder. Certo. Mas se formos ver o conteúdo dos pronunciamentos do Gasta, em muitos deles há ofensas, há nomes dirigidos a figuras do Estado. O caso do Mangenas, eu também já me pronunciei. Por um lado, é verdade que isto constitui um precedente mau para os potenciais denunciantes, porque sentir-se-ão agora inibidos de fazerem denúncias e tudo mais. Certo. Mas eu acho que faltou também, do lado de Mangenas, algum aconselhamento relativamente à forma como devia fazer isso. Porque não se pode vir a público visar pessoas que são detentores de altos cargos na esfera do Estado e que até têm responsabilidade na ação concreta de combate ao narcotráfico e crime, e dizer que eles próprios estão envolvidos nisso, sem que para tal a gente consiga um mínimo de evidência. Está a perceber? E depois fazemos isso com total irresponsabilidade e pomos-nos à monta. Porque assim, se eu tenho a coragem de fazer a denúncia, eu também tenho que ir à porta do Ministro do Interior fazer a entrega disto daquilo. Portanto, não estamos a dizer, e não estamos a olhar sequer para o comportamento do Estado moçambicano, que eu acho que é reprovável,
mandar para Angola um cidadão que corria o risco iminente de ser detido a chegar. Exato. Mas obviamente que agora vamos ter que acompanhar, e com muita atenção, o que se vai desenrolar em torno da pessoa de Mangena. Permita-me por favor, à vontade. É assim, Milton. É assim, quando citei do Mangena, era exatamente para falar desse particular, portanto, deste erro que o Moçambique cometeu. E por outra, para dizer que quando o Mangena faz, e o Milton é jurista, sabe disso, quando o Mangena faz denúncia, não é? Era suscetível, ou era esperado, pelo menos, que ao denunciado se fosse instaurado pelo menos um inquérito para aferir se as denúncias tinham ou não razão de ser. Isto é de lei. Nós estamos a entrar no mérito da coisa. Por favor, só um minuto. Porque assim, o Mangena pode ter cometido erro na forma como fez as denúncias. Mas nós não podemos condenar as denúncias de Mangenas. Porque isso seria eu fiz isso aqui. De forma. Eu só estou a dizer. Eu preciso clarificar. Por outra. Porque também, se calhar, temos segundo. Eu já percebi. Já no último ponto que eu vou. Já percebi. Eu citei o caso do. É importante isso para que as pessoas nos percebam. Quando eu citei o caso de Inocêncio de Mato, ou melhor, quando eu citei o caso do cerceamento dos direitos e liberdades fundamentais, e acusei, perceba isso, por favor. Existem muitos cidadãos, nem falei sequer de presidente de partidos políticos, muitos cidadãos comuns que mesmo no exercício simples do seu direito de manifestação e liberdade são cerceados, são detidos, presos e muitos deles mortos. Aconteceu com o Inocêncio de Matos, não sei se a colega do painel tem conhecimento disso. Inocêncio de Matos morreu numa manifestação. A manifestação tinha sido comunicada com antecedência e o governo. Mas meu amigo, aí temos que olhar para o outro aspecto. Eu por acaso trabalhei junto da Comissão Africana pelos Direitos Humanos, certo, num manual que se chama Manual para o Uso da Força pelos agentes aplicadores da lei não sei quanto. E nós, nesse contexto, nós temos que ver que o Estado tem órgãos de segurança, etc, etc. E muitos desses agentes, empunhando farda, arma, etc., e representando as instituições do Estado, agem como agem. Naturalmente, isto, em última instância, acaba por ser uma responsabilidade do Estado. E a nossa preocupação é como é que devemos garantir que estas pessoas sejam responsabilizadas. Pois. Okay? Porque eu não posso associar a ação de um agente do Estado ao Estado como um todo. Isso seria dizer que se eu tenho, por exemplo, na UNITA, um militante que se comporta de uma certa forma indecorosa, e eu agora vou dizer que todo o elenco tem aquele comportamento. Ou se tem um militar para vamos falar do Estado. Não, estamos a falar de instituições. Sim, vamos falar do Estado. Estamos a falar de instituições. Agora, é diferente quando eu olho, por exemplo, para uma entidade, um órgão de soberania, um órgão de alta representatividade, como Presidente da República, que em muitas situações, e já o fez também o anterior, por exemplo, vem dizer que não, nós a fome, não fomos nós, ou então vem desonorar-se das responsabilidades. O Milton está a desviar, isso não tem nada a ver com direitos fundamentais. Vamos tentar, no mínimo, falar um bocadinho. Nós deixamos uma promessa no ar e certamente há expectativas da parte das pessoas que nos acompanham. Como pode o Estado prevenir-se do saque do seu património em épocas de alternância política? Vamos buscar este caso do Gama, a quem não coloquei esta pergunta, mas creio que os processos na África do Sul são um pouco mais sólidos comparativamente com aquilo que se passa aqui na nossa realidade. E do ponto de vista jurídico, a situação jurídica patrimonial é um pouco mais clara. E, eventualmente, isto não ocorre aqui. A pergunta central é esta: como pode o Estado prevenir-se do saque de pessoas avantajadas que ocuparam cargos, enfim, de destaque, no contexto de alternância política, que é uma realidade que ainda não vivemos em Angola, mas pode acontecer, e em alguns casos, ao nível de organizações, isso tem estado a ocorrer. Nós tivemos o caso da TPA2, que a um dado momento tornou-se incaracterística no layout, naquilo que as pessoas se habituaram a visualizar, como viemos a saber depois, porque quem explorava o canal resolveu levar o património que efetivamente tornava aquela imagem bela que nós tínhamos nas nossas telas. Como é que nós podemos prevenir que isto aconteça? Há muito património público ali disponível
que, se um dia houver alternância, efetivamente corre risco de ser tomado por pessoas que são atualmente os gestores. Eu começaria por si, Milton. Bom, Alexandre, felicitações pela a proposta de um tema desta, mas eu sou e porque também não recebi assim, não é? Recebi só de outra maneira. Eu recebi sem a parte da alternância, não é? Eu recebi sem a parte da alternância. Não, isto não foi. Porque na verdade a parte da alternância também podemos falar da parte da alternância, e acho interessante, mas sabe que a alternância é um processo que até pode acontecer ciclicamente, 5 em 5 anos, não é? Vamos lá ver, é o período em que se realizam as eleições e é neste período em específico que se dá a passagem de pastas de um governo para o outro. Mas é dizer que a preocupação com o património está presente e patente durante todo o tempo. Exato. Todo o tempo. E eu acho que aquilo que se desvia nesse processo de passagem chega a ser ínfimo comparando aquilo que se vai desviando ao longo de todo o mandato. Portanto, e aliás, esses casos que o Salombe citou, da TPA e outros, nem sequer ocorreram numa transição de poder. Pois o defeito terá sido a colocação da alternância. Eu penso que... Mas estamos a falar, vamos mitigar na alternância, na mudança, não é? Vamos colocar a mudança porque as mudanças ocorrem, neste caso concreto, a nível interno e não só, ao longo ao longo do tempo, não é? Sim, mas esta questão... Nós estamos a falar de alternância política. Nos remete a uma mudança de paradigma. Certo. Está a ver? Há uma mudança de paradigma, porque repare, hoje grande parte dos funcionários públicos que têm responsabilidades e que por inerência da função recebem um meio, por exemplo, não é? Ou uma residência, ou um meio de transporte, etc. À partida assimilam que aquilo é seu. Me deram, é meu. É um pouco esta cultura, é muito generalizada. Então por isso eu digo a mudança de paradigma. É meu. Terminou o mandato, ele não coloca os meios à disposição. Ou terminou, ou até muitas vezes nem sequer termina, é interrompido. Ele não coloca voluntariamente os bens, os meios que lhe foram entregues em função do cargo que ocupou à disposição. Leva-os para casa, muitas vezes. E nós temos estado a ver algumas operações que eu tive a oportunidade de acompanhar em algumas províncias de Angola, em que muitos gestores públicos foram esconder nas matas, nos quintais e fizeram... As quintas, quer dizer... Então é um problema cultural. As pessoas, durante aquele sistema de partido único, quando recebessem uma coisa, põem na cabeça que é seu. Aliás, até com os casos, com as habitações. Constou-me a uma dada altura que havia uma residência ali na Cidade Alta, que um alto dirigente, que até já não vive, tinha recebido, porque o presidente Neto, na altura, disse: olha, essa casa é sua, o senhor vai ficar aqui. E a partir daquelas palavras ditas pelo presidente Neto, aquilo é mais do que um documento, mais do que um título de propriedade. Daqui ninguém me tira, porque quem me deu essa casa foi o presidente Neto. Mas aquilo é um património público. Está a perceber? E precisava de passar pela tramitação, pelo procedimento legal, para ter o título do bem. Então, é uma situação que se foi, digamos, aculturando, as pessoas foram ganhando a cultura de quando me conferem o direito a um bem, ao usufruto de um património público, é meu. E estamos a olhar para questões patrimoniais, mas também tínhamos que fazer um enquadramento do que aqui consideramos património, não é? Okay. E a partir desta noção, nós tínhamos que ter uma perspectiva macro e depois micro. Porque numa perspectiva macro, nós temos que olhar para o património do Estado, todos os recursos públicos que existem, desde o petróleo, os diamantes, as terras, portanto os recursos florestais, etc, etc, que todos os dias desaparecem sem que para isso o Estado tenha algum proveito. Portanto, por exemplo, olhando para a questão da exploração dos recursos florestais, há muita madeira a ser explorada do país adentro. E como é que depois nós sabemos que o Estado tira algum benefício disso? Quando estes recursos saem de onde são explorados, são colocados em navios e seguem outro rumo. Portanto, é preciso que o Estado e os diferentes entes que integram a gestão destes patrimónios tenham, naturalmente, uma política, não é? Mas uma política que vise a exploração e o seu aproveitamento útil em benefício da coletividade.
o que em geral não acontece. Portanto, são poucos os cidadãos que efetivamente beneficiam dos recursos públicos colocados à disposição de todos. E isto deriva, por um lado, da falta de uma política de Estado consistente em relação à exploração e aproveitamento destes recursos visando o benefício comum. Eu ouvia em tempos idos a ex-ministra dos Petróleos, Albina Assis, dizer que o petróleo é um recurso não renovável, é verdade, mas o petróleo permite que se potencie o desenvolvimento de outros setores. Portanto, que depois estes setores contribuem para o desenvolvimento do todo. Mas nós estamos com o país, pelo menos de 75 para cá, a fazer a exploração do petróleo, sobretudo em offshore, que é no mar, e daí muitos recursos já vieram, mas de que modo é que nós depois transformamos a exploração desse património em benefício para a coletividade? Portanto, quantos cidadãos angolanos anualmente beneficiam de bolsas de estudo posterior? Portanto, e estou a falar dos filhos dos campesinados, dos camponeses e agricultores e outros, por aí, que beneficiam desse recurso e vão para fora. Portanto, não pensemos que quando falamos de património público e recursos, estamos única e exclusivamente a olhar para estas coisas que eu falava, o carro que se recebe no Parlamento, etc. Estamos a olhar numa perspectiva macro, que é esta. E aí é onde está, de resto, o problema. Mas que é a questão da distribuição, não é? A questão da distribuição. Tem uma opinião formada sobre esta questão central que nós Sim, claramente, Alexandre. Mas eu penso que parece que há aqui, de forma intrínseca, uma ligação à questão do património, vamos assim dizer, património material, não é? E sobretudo para as questões questões de bens móveis, sobretudo, porque se quisermos, e como disse o Milton bem, o património público, o património do Estado é muito mais. Temos o património artístico, o património cultural, é tangível, é o património intangível, que deve ser preservado a todo custo. Agora, eu penso que a questão do nosso tema central está mais voltado para essas questões mesmo, que é que no fundo acabam por resvalar também para a questão da corrupção e o seu combate. E temos aqui um exemplo flagrante, por exemplo, a par do que o Milton já disse, da dificuldade, e parece-me que é um hábito cultural que os nossos dirigentes, governantes e gestores, de modo geral, se habituaram a quando no final dos seus mandatos levarem ou apropriarem-se de certos bens que lhes foram cedidos ou entregues por inerência de funções. E temos um exemplo flagrante, por exemplo, que hoje está a custar muito caro, por exemplo, a engenheira Isabel dos Santos, que é acusada que no final do mandato, enquanto esteve à frente da gestão da Sonangol, terá praticado atos que culminaram com a transferência de uma soma avultada de milhões de dólares, quando já não devia ter praticado aquele ato por já estarem exonerada das suas funções. Pois. É um exemplo claríssimo. E eu penso que aqui o que se pede é o reforço das medidas de controle, o reforço das medidas de fiscalização, e nós aqui até já temos uma lei que obriga a declaração de bens dos gestores públicos quando a assunção de algum cargo, não é? Para que depois no final então se possa fazer essa comparação do antes e o depois. E aqui também o apelo ao Tribunal de Contas. Nós não temos ainda a cultura, a prática de prestar contas. Recebemos os dinheiros, os orçamentos, gerimos a nosso bel prazer, e no final das contas, o Tribunal de Contas
não faz as contas e continua a fazer de contas. Eu penso que aqui há toda a necessidade de haver essa transparência na gestão da coisa pública, de todo o património, como já que fiz referência, e o compromisso também. Temos que começar a ter alguma moral. É importante apelar também à moral. Nós ainda temos aquela... agora diminuíram um bocadinho as festas de quando as pessoas eram nomeadas para assumir determinados cargos, porque há, de alguma forma já há algum receio das intentonas da PGR e do IGAI. As festas diminuíram um bocadinho. Então esse é o apelo. Um pouco mais de patriotismo, um pouco mais de comprometimento com a coisa pública, para que, e como disse o Milton, eu aqui reforço, para que no final das contas tudo, vamos assim dizer, concorra para a distribuição justa daquilo que são as riquezas nacionais. Dr. Kangondo, estamos com um tempo já crítico, não é? Mas ainda assim a tempo de ouvir a sua opinião, de que forma é que acha, e pegando no que disse a Kusei, se podia criar esta cultura pela coerção unicamente. Antes de vocês chegarem, agora faço outra inconfidência sobre o que nós conversávamos. Confidenciamos de muitas coisas. De que vale as pessoas pensarem que constituem riqueza quando tudo depois fica? Isto talvez tenha a ver com o lado moral, né? As pessoas deixam ficar todo o património de que se apropriam indevidamente, deixam um problema para os familiares. E temos aqui exemplos de figuras que nos deixaram e que não levaram nada lá para onde foram, para outra dimensão da vida. De que forma acha que podíamos efetivamente tornar esta cultura diferente daquela que foi citada pelo Milton, esta questão da cultura africana, que me parece, pela coerção, como é que se podia resolver este problema? Bom, podia ser pela coerção, mas também por outros meios, porque mais do que essa perspectiva, e aliás penso que aqui temos de lamentar a infelicidade em virtude do tempo que é muito escasso, porque essa temática ela é muito extensiva, não é? Facto, portanto, falar de património do Estado, nós não olhamos, não podemos olhar apenas de forma redutiva para, digamos, questões ligadas ao combate à corrupção. Falou-se aqui bem, portanto, penso que foi o Milton que citou a questão dos recursos naturais, como é o caso da madeira e outros, que também deveriam merecer e devem merecer uma atenção do próprio Estado. O que eu penso em relação a isso é que, por um lado, há uma debilidade muito grande, portanto, dos mecanismos de controle e de fiscalização, por parte quer dos gestores públicos como de outras entidades afins. A título de exemplo, e para essa questão de recursos naturais, por exemplo, denúncias há, e são muitas, não é, de exploração ilegal de recursos, desde a madeira, a pesca, recursos inertes, os minerais, por exemplo. Mas tudo isso ocorre, por um lado, por conluio de quem está no controle destas áreas, mas também, por outro lado, por ineficácia de fiscalização destas áreas. Porque isto é público, parece que nós estamos ainda com muito déficit de criar condições, embora tenhamos leis várias, não é? Que digamos, dispõem para estas matérias, mas do ponto de vista material, parece que temos ainda muita escassez de recursos, quer material e humanos, para, digamos, um controle efetivo, portanto, destas áreas onde estão afetados estes recursos. Mas, por outro lado, eu penso que o problema passa pela inobservância daquilo que está disposto no artigo 5º da Lei 3/10 de 29 de março, que é a Lei de Probidade Pública, não é? Esta lei, em princípio, é a lei que dispõe para um comportamento digno de qualquer gestor público, ou qualquer cidadão
que se proponha ou que seja incumbido, portanto, da responsabilidade da gestão da coisa pública. E este artigo fala exatamente da probidade pública. O que quer dizer, o que nos remete para questões da princípio, por exemplo, da moralidade, bem como o princípio do respeito da coisa pública. Infelizmente, isto em Angola tem estado a faltar. Quando nós falamos de pessoas que no exercício das suas funções e por inerência disso são atribuídas viaturas, casas ou outros bens do Estado, que na verdade é de todos nós, tem de se ter em conta que, por ser mesmo do Estado, após a cessação das funções, esses meios têm que ser colocados à disposição do Estado. Infelizmente, por falta desse respeito, né, ou por falta de observância deste princípio do respeito, né, pelo patrimônio do Estado, as pessoas acaparam-se disso. As pessoas querem usar, mesmo quando são exonerados, pegam, vão esconder e depois continuam a fazer o uso daquilo sem a devida autorização. Porque deixam de ter autorizado a partir do momento que são exonerados dos cargos. Mas também deixa dizer que, infelizmente, há aquela circunstância de, por exemplo, de pessoas que estão ainda no exercício das funções, que ao invés de olhar para o artigo 5, ignoram totalmente e passam a praticar atos de improbidade conforme o artigo 23 da mesma lei que citei, que é a lei da probidade pública. Quer dizer, gerem a coisa pública sem o mínimo respeito do patrimônio do Estado. Gerem a coisa pública sem o mínimo respeito do princípio da probidade pública. E isto faz com que se pratiquem muitos atos que depois lesem o Estado. A CUSEI falou há instantes da questão da engenheira Isabel dos Santos, não é? Que foi acusada, e é preciso aqui dizer, deixar bem claro que ela só foi mesmo acusada, não é? Ela não é culpada ainda, porque goza da presunção da inocência, isso é constitucional. Portanto, nós nem sabemos se de facto o que estão a dizer que ela terá desviado ou então terá transferido esse dinheiro fora das suas competências, se ocorreu mesmo assim ou não. Porque também pode ser que transferiu o dinheiro ainda no exercício das suas funções, mas como se pretende tirar dividendos, e se também quisermos levar em conta a questão da perseguição política, é natural que pessoas queiram dizer que parece que estão no enxoto. Pois, mas vamos já terminar. Para terminar mesmo, eu não temos muito mais tempo. Tá bem. Para terminar, eu queria reforçar, e penso os meus colegas de painel já disseram, o que se passa aqui é a falta disso. Então, o apelo aqui é que se reforcem os mecanismos de controle e de supervisão. Mas é importante que isto ocorra por meio de uma mudança de consciência, sobretudo de quem governa. Porque o problema do país está na consciência das pessoas. Enquanto não mudarmos de consciência, nós não vamos conseguir chegar lá. Muito obrigado, Dr. Nelo Cangundo. Para terminar, gostava de dizer que tanto estamos a olhar para efeitos e não para causas, e nós precisamos também começar a perceber como é que as pessoas chegam a determinados lugares, que comportamento é que levam para esses lugares, porque eu digo assim, se no setor privado, por exemplo, para se admitir um gestor de recursos humanos, um técnico do que quer que seja, passa por um processo rigoroso e criterioso de avaliação das competências, da personalidade do indivíduo, etc., por que para se nomear alguém que vai gerir tanto dinheiro, que vai ter as suas expensas, tantos recursos, não há o mínimo critério da definição da sua idoneidade? Portanto, vai trazer esses aspectos. Sim, mas o problema é que quem gera efetivamente os recursos e esse patrimônio todo de que estamos aqui a tratar são pessoas nomeadas por conveniência e que não passam no incrível algum. Portanto, elas vão para lá com todos os vícios